Chega de quebrar as coisas em casa porque você está sem paciência. Chega de ter que ler o mesmo parágrafo 10 vezes porque você não entendeu o que leu. Chega de gritar com seus filhos, o seu cônjuge, porque eles te irritam ou porque não te ajudam. Chega de sair para passear e ficar preocupada com seus problemas. Eu tenho certeza que muitos que estão aqui me assistindo estão vivendo no piloto automático. Ou seja, estão estabelecendo comportamento dia após dia sem a intenção. E aí quando você vai ver, já passou uma semana e você não desfrutou nada com a sua família ou não progrediu no que queria. Vamos resolver esses problemas? Acompanhe até o final, que aqui a gente tem dicas maravilhosas para você. E no final tem um desafio que eu duvido que você vai conseguir fazer. Antes de dizer como resolver as coisas que eu falei, eu vou dizer como eu era para que você veja se você se identifica. Sempre que uma situação saía como eu não queria, eu ficava estressada, ficava irritada. E isso me fazia brigar ou até mesmo ferir as pessoas à minha volta. Mas foram tantos elétrons que eu já quebrei porque eu estava nervosa. Meu Deus! Por exemplo, o que acontecia com mais frequência? A gente marcava para sair X horário e aí ia se aproximando deste horário e eu percebia que a gente não ia sair no horário, a gente ia sair atrasado. E aí eu começava a ficar nervosa, começava a acelerar todo mundo e isso ia deixando todo mundo estressado. Ou então, às vezes, em que eu estava fazendo algo e este algo entornava, ou quebrava, ou parava de funcionar. Meu Deus, só faltava a gente eu quebrar a parede de tanta raiva. Acho que eu só não fazia isso com medo de quebrar minha mão. E em 2018 eu tive acesso a algumas técnicas que me fizeram ver o quanto eu era escrava das minhas emoções. Principalmente da minha raiva e do meu estresse. E foi através do curso chamado Mindfulness que eu pude me libertar e passar a ter uma vida mais leve. Antes de eu falar sobre as técnicas, eu preciso que saibam da importância da gente se livrar desses sentimentos ruins. Todo sentimento que a gente tem, eles liberam determinados hormônios. E estes hormônios, eles reagem em nosso corpo, assim como um remédio. Por isso que alguns eles falam que a gente tem uma farmácia interna. Os sentimentos de raiva, mágoa, estresse, tristeza, eles liberam hormônios tóxicos para o nosso corpo. Imagina que a cada raiva que você sente, você está ingerindo um gole de veneno. Se você carrega uma raiva ou uma mágoa ou algo do tipo por muito tempo, o seu corpo vai te responder com alguma doença. No meu caso, eu carreguei uma culpa por 3 anos, mais ou menos 3 anos. E essa culpa, ela gerou 2 pólipos na minha vesícula. Eu fiz 3 exames. O primeiro que eu detectei, o segundo que mostrou que eles estavam crescendo muito rápido, então eu precisava retirar minha vesícula. Mas aí, gente, eu enrolei e fui atrás do porquê dos pólipos. E foi quando eu descobri que era por causa da culpa. E aí, então, eu fui atrás do perdão, do meu perdão. E aí, meses depois, fiz o terceiro exame que mostrou que esses pólipos eles estavam menores do que o primeiro exame que eu fiz. Logo, não foi preciso a cirurgia. Então, você precisa entender a importância para a sua vida de você se livrar desses sentimentos tóxicos. Porque quando você guarda a raiva de alguém, por exemplo, você não está afetando a pessoa, você está afetando a você mesmo. E isso nos leva ao segundo passo importante, o amor próprio. Viver sob o controle das raivas, mágoas, estresse é prisão. E quem está preso é você e não a pessoa ou a coisa que te deixou nesse estado. Então se ame ao ponto de não permitir maltratar o seu corpo com estes venenos. E nem de ficar presa, se liberte, se cuide. Então vamos às técnicas. Como eu disse, essas técnicas vieram do curso chamado Mindfulness. Eu não vou vender nada para vocês. Mas se querem saber mais, procura na internet a respeito deste curso. Ou quem sabe, né, eu posso trazer aqui uma live com o meu professor que aplicou este curso que transformou a minha vida. Se quiserem, comente aqui ou me mande uma mensagem no privado que a gente marca essa live para vocês assistirem. Bom, eu vou dizer alguns comportamentos que precisam mudar no dia a dia. E ao final do vídeo eu vou passar um exercício para vocês fazerem. Eu tenho certeza que nem 5% vai conseguir fazer. Mas os que conseguirem vão desfrutar de um resultado magnífico. Bom, primeiro, quando alguém vier conversar com você, escute primeiro o sentimento. Entenda o que ela está trazendo até você através do sentimento. É alegria, tristeza, raiva? Por exemplo,
Se o seu filho te procura e fala, pai, mãe, eu não estou conseguindo colocar este brinquedo em pé. E aí você olha e veja como ele está se sentindo. Com isso, repita para ele, percebo que o fato de você não conseguir colocar este brinquedo em pé está te deixando, por exemplo, frustrado. Observa e diga, triste. E aí olha a reação dele e ensine a fazer o que ele quer com paciência. Qual a importância desse exercício? Você vai passar a ter mais empatia e isso te trará mais paciência. Porque eu duvido que você brigue com quem você você está vendo que está frustrado. Normalmente a gente se estressa porque algo não está como queremos ou quando te chamam para resolver algo que você considera ser simples ou óbvio. E aí você não tem paciência para explicar. Exercite isso sempre, gente. Sempre olhe pro sentimento. Por exemplo, se alguém chegou até você para desabafar por algo que deixou ela triste, não tente resolver o problema daquela pessoa. Tente cuidar da tristeza, independentemente de quem foi a culpa. Segundo exercício, aceite mais as situações como elas são. Se você fica tentando controlar tudo, controlar as pessoas, eu tenho certeza que você sente muita dor de cabeça e com muita frequência. Lembra dos sentimentos tóxicos e de que o nosso corpo responde? Pois é, a sua dor de cabeça é consequência do controle que você quer ter da vida e das pessoas. Você precisa deixar ela fluir. Se alguém tirou algo de um lugar e colocou em outro que você não goste, pare e pergunte, eu não quero este objeto aqui porque traz algum problema ou simplesmente porque eu não quero? Se o seu cônjuge, o seu filho pedir para você fazer alguma coisa de um jeito diferente do que você gosta, pergunte, eu não quero fazer do jeito deles porque vai trazer prejuízo ou porque eu quero do meu jeito? Vou te dar um exemplo, eu tenho duas primas, mãe e filha, elas estavam brigando porque a mãe reclama que a filha acorda tarde e a filha reclama que a mãe quer que ela acorde cedo. Então a primeira pergunta que eu fiz foi, você quer que a sua filha acorde cedo por quê? É necessário ela acordar cedo? Tem algo que você precisa dela para que ela tenha que acordar cedo? E aí a resposta foi, não, mas dormir até tarde é coisa de gente preguiçosa. Enfim, a mãe é diurna e a filha é noturna. Se ninguém está sendo prejudicado por isso, então para que exigir algo que é só para suprir uma crença sua? Respeita a diferença do outro. Agora, se a filha precisa acordar cedo porque tem obrigações que precisam ser cumpridas somente pela manhã, aqui é outra história. Então se pergunte se você está respeitando as diferenças e as limitações do outro, ou se você está só querendo controlar ou impor o seu comportamento. Terceiro, cuidado com a vibração das pessoas. Tudo que o seu coração sente, ele vibra e esta vibração é emitida para o universo. Ou seja, se você anda com pessoas tóxicas, logo você atrairá isso para a sua vida. Não sei se você sabe, mas se uma pessoa estiver com depressão num raio de 1 quilômetro de você, você vai poder sentir. E eu me mudei tem menos de 1 ano. Eu lembro que nos primeiros meses eu chegava em casa depois de um dia super tranquilo. Mas quando eu botava o pé dentro de casa, gente, eu sentia uma raiva tão grande ao ponto de eu querer dormir para eu não brigar com o pessoal aqui em casa. E aí no último dia que isso me aconteceu, eu estava chorando e eu virei para Deus aos prantos e para o universo e eu disse com toda a minha força, devolva a quem pertence a este sentimento porque ele não é meu. Pronto, foi o último dia que eu entrei em casa estressada sem motivo. Eu não quero que vocês acreditem em tudo que eu estou falando. Eu quero que vocês coloquem em prova, que vocês testem. Porque é isso que eu faço com tudo que chega até mim. Eu não ignoro nada. Mas eu também só assumo pra mim depois de comprovar. Eu mesma sou a minha cobaia de tudo que eu escuto. Quarto, pratique meditação guiada por 5 minutos todas as manhãs antes de sair. Eu vou deixar um link aqui na descrição que eu costumo ouvir. É só sentar ou deitar confortável e fazer o que o áudio te pede, sem deixar a sua mente ir para outros pensamentos. Claro que isso vai acontecer. E quando você perceber, chame a sua mente de volta com amor e compaixão. Não briga com ela, volta sua burra, né? Assim não. Enfim, agora vem o último exercício que foi o mais libertador para mim. Mas claro, né, gente, os 4 exercícios que eu passei são coisas que vocês devem fazer no meu caso, são mais de 30 anos eu sendo escrava das minhas emoções. Então não será, gente, da noite pro dia que você vai resolver. Tem 2 anos que eu venho praticando.
às vezes eu escorrego, né? Aí também eu não sou aquela pessoa certinha que eu faço esses exercícios todos os dias. Eu faço eles devagar e no meu tempo. Por exemplo, eu não medito todo dia. Claro que no começo eu fazia todo dia. E o último exercício que eu vou falar agora, eu só fiz uma vez. Por isso vocês precisam praticar todos os dias, gente. No meio deste exercício, eu lembro que eu fui fazer mamadeira para minha filha. E quando eu estava terminando a mamadeira, ela entornou. E essa era uma situação em que eu ficaria com muita raiva e eu ia começar a xingar e por aí vai. Mas como eu estava no meio deste exercício, então o calor da raiva ele entrou e saiu como se um vento passasse. Gente, pareceu mágica. Eu cheguei a chorar e sentir algo tão libertador. E que exercício é esse? Exercício é esse? É o silêncio absoluto por 24 horas. Vocês vão ficar sem TV, sem celular, sem nada. E também não vão falar por 24 horas. Desliga os celulares, tira as TVs da tomada e fica em silêncio por 24 horas. E durante essas 24 horas, quando forem comer, comam devagar. Andem prestando atenção nos seus pés. Quando alguém na sua casa for falar com você, olhe nos olhos e responda só com o olhar. Mas lembrando, gente, de explicar para o pessoal o que você está fazendo. Senão eles vão ficar insistindo até que você responda, né, alguma coisa. Então explique antes. E eu sei que você deve estar pensando que isso é impossível, que você não vai conseguir, ou que você não pode fazer, blá, 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 blá. O seu cérebro vai inventar milhões de desculpas para você não fazer. Se quiser não fazer, não faça. Mas saiba que isso libertou a minha vida e é a sua que está presa neste momento.